Bom, a minha proposta, ela é mais apertada do que a de todas que já passou por aqui. Eu não posso concordar em que o meu vizinho me pague para furar o meu muro, certo? Que me pague para fazer qualquer estrago na minha casa, a título de que eu vou receber um pouquinho, e que esse pouquinho jamais vai dar para corrigir todos os erros que vão ser cometidos no meu muro. Então, eu sugiro que, embora o prefeito seja a autoridade máxima na questão, que indique ao prefeito para que ele notifique o município de Santa Cruz, dando a ele um prazo de 6 meses para se virar com o lixo dele, certo? Se virar com o lixo dele. Não colocar mais 1 centímetro, 1 grama de lixo em São João del Rei. Isso é problema do município de lá, certo? Então, que ele resolva isso por lá. Para não dizer que estamos sendo radicais em cortar isso amanhã, tá? Eu acho que deve oficializá-lo de que o CODEMA, né, se for votado, for aprovado pelo CODEMA, que o CODEMA sugere, já que se possivelmente o CODEMA não possa impedir, mas ele pode sugerir e oficializar ao prefeito, né, que então, dentro de 6 meses, esteja sem mais 1 quilo de lixo de Santa Cruz aqui. Problema de Santa Cruz, virou cidade, que eles saibam administrar até o próprio lixo. Dessa pode... forma, o Santa Cruz é participado do consórcio de lixo. Ou então que a gente tenha uma outra solução. Certo? Que a gente tenha uma outra solução. Mas uma solução de parceiro. Não é socializar o prejuízo. Não é socializar o prejuízo com São João del Rei. Certo? É participar. Se o município quiser participar, bem. Não quiser, então, dentro de 6 meses estaria encerrado essa possibilidade de se colocar o lixo aqui em São João del Rei. O prefeito participa do consórcio e que ele se mova para chamar mais municípios. E que isso não fique numa conversa. E em adendo a isso tudo, nós sabemos, pelo menos eu vou falar abertamente, certo? Oficializar, esse aí eu queria que fosse oficializado, proponho que seja oficializado ao Ministério Público, que não tem tido, né, um olhar mais crítico para essa questão do lixo de São João del Rei. Então, eu vejo que a coisa está bastante light com relação a essa questão. Então, que oficialize o Ministério Público, que amanhã ele vai arguir que não sabia. Tá? Então, dentro da própria legislação, dentro do próprio estatuto do Ministério Público, lá é muito claro, a partir do momento que eu tomei conhecimento, eu tenho que agir. Então eu quero cobrar também, como cidadão, como pagador de impostos, quero cobrar do Ministério Público. Tá? Então estou fazendo aqui, usando a minha voz, em bom tom, né, para que o Ministério Público passe a olhar essa questão e que intervenha nessa negociação, inclusive com Santa Cruz de Minas, porque é obrigação do Ministério Público estar fazendo isso, ok? Então que a gente oficialize o Ministério Público, para ele é só uma cópia, que vá uma cópia, porque segundo o estatuto deles, ele sabe muito bem que se ele tomar conhecimento, não precisa estar nem escrito, tem que agir. Então a gente está cobrando aí uma ação do Ministério Público. Eu, enquanto cidadão, estou cobrando uma ação do Ministério Público, que ele entre parceiro nosso nessa questão aí do lixo de São João del Rei. Isso é que eu queria dizer e deixar claro aí para o Ministério Público. Aí todo mundo está de acordo? Ah, sim. Ele vai oficializar no caso, tá? O prefeito. O prefeito. E nós vamos mandar uma cópia desse ofício. Deixa o ofício para o Ministério Público. Tá? Então, mas duas fotos. Vai ter que sugerir também. Não. O Ministério Público ele só vai ser oficializado através de uma cópia. Tá? Dessa cópia. Nossa, aqui já foi levado. É com cópia para o Ministério Público. E o prefeito não fala sobre isso? Sim.
Pode. Ó, o prefeito lá, infelizmente, nessa da chuva que estava tendo aqui, né? Nós estávamos precisando de uma patrol para passar na terra lá, porque os caminhões estavam agarrando ali e não estavam conseguindo depositar o lixo. Simplesmente ele ignorou e falou, não ajuda nada. Pois é, e nós estamos aqui ajudando. E tem um ofício, uma cópia de ofício lá. Mas ele dá um recibo ainda que ele... Você encaminhou para o Ministério Público. Tem gasto no plano, tem área rural. Comentei com E por quê? Ô Bassi, você sabe por que que... Ele falou só comigo, você tem que tomar de você sabe por que São João del Rei é tão benéfico a Santa Cruz assim? Qual o motivo dessa... ser tão... Hoje eu fiquei sabendo que Santa Cruz de Não, ela sempre foi de Tiradentes. Não, eu não sabia, eu achava que era de São João. Eu sou novo, sou pequeno, não veio aqui. Mas eu fiquei sabendo hoje que na verdade vocês não lembrou. O menor município de Minas Gerais. O município mais verdinho, né? Agora é Minas Gerais. Tem. A questão que ela está me perguntando aqui é que se tem uma instância maior. Nós temos, inclusive, um promotor que cuida de toda a nossa região aqui e que nós o convidamos, Mariano, ainda está aí, nós o convidamos na 4ª semana do meio ambiente, há 2 anos atrás, mais ou menos, para vir fazer uma palestra em São João del Rei. Você estava lá, Sandinho, você lembra? Que apresentei, Toninho de Melo, que é o promotor de São João del Rei, estava lá. Certo? Fica baseado em lavras. E nessa época eu falei para ele, chama Dr. Bergson. Veio um seminário da saúde lá no Teatro Municipal, 2 meses depois do que aconteceu aqui e tal. Certo? Eu conheço muito, tenho acesso, já escreveu livro sobre tudo isso daí, tararabara. Mas o que eu acredito é o seguinte, a coisa fica assim meio que de compadre, né? A coisa não está caminhando, não caminha. Então eu acho que o CODEMA, o tenente deu uma excelente proposta, que a partir de hoje, que o CODEMA, né, depois de aprovado a ata, sempre mande uma cópia para o Ministério Público. É uma forma de informá-lo. Porque aqui, né, aqui nesse momento está sendo discutido toda a questão do meio ambiente de São João del Rei. E eles são os defensores disso. Então, a partir desse momento, uma ata dessa chegando lá... Tem que mandar para o Bergson. Certo? E mandar também para o Bergson. Mandar para o Dr. Bergson também. Eu recebi um telefonema da promotoria me cobrando uma determinada situação. E aí ela falou para mim assim, você tem prazo até tal dia. Eu não tinha condição de fazer. Mas lá de Belo Horizonte eles estão cobrando, porque foi uma cópia, a pessoa fez a denúncia aqui com uma cópia para eu não sei se é conselho dos promotores, eu não sei se não, de lá existe. eles definiram o prazo para resolver aqui. Então eles são cobrados de lá para cá. Existe uma corregedoria. A coisa não fica solta. Não fica solta não. Existe uma corregedoria, tá? Eu não sabia como é que existe uma corregedoria tanto na questão do judiciário, dos juízes, quanto do MP. Se quiserem, se for a questão, mandar cópia. Não está acontecendo nada. Não é nada. Né? Então, simplesmente, também oficializar a corregedoria. Ou seja, todo mundo está sabendo. Todo mundo está sabendo o que está acontecendo aqui. Certo? E isola, nesse momento, isola o CODEMA de qualquer responsabilidade. Porque o CODEMA está se reunindo, está aí fazendo o trabalho dele, né? E amanhã ninguém pode ficar pela rua dizendo. Por isso que eu estou gravando aqui não é porque a gente é bonitinho, porque quer aparecer, não é nada disso não. É para a gente dar mais visão à sociedade da importância desses conselhos, né? Que aqui está sendo discutido só coisas benéficas. Tem ninguém aqui, todo mundo trabalha, todo mundo tem hora aqui, tem ninguém aqui passeando não, nem água para tomar nós temos aqui não, né? Já estou com a garganta seca. Então, então na realidade, que a população saiba que a gente está aqui doando o tempo todo para poder solucionar um problema que a sociedade ainda também não acordou para isso. Então acho que somos 18 representantes, mas que a sociedade também tem dever, não é só a gente que tem dever não, ela também tem dever, não é só o prefeito também que tem não. Então eu acho que deve todas essas instâncias, a gente deveria estar mandando uma cópia da ata, porque eu tenho certeza absoluta que alguém vai, opa, o que está acontecendo lá? É porque dá luz desse problema, inclusive o Dr. Bergson poderia
ser convidado para uma próxima reunião. Uma próxima reunião do CODEMA, trazê-lo aqui. Em junho, se até Semana do Meio Ambiente, tem que ver como é que vai estar a agenda dele, mas eu acho que seria interessante chamá-lo ainda esse ano para ele participar de uma dessas nossas reuniões, até para direcionar esses nossos ofícios e sugestões que a gente levanta aqui no CODEMA. Eu acho que isso seria muito importante. Importante é dar o caminho para a gente, a quem vai oficializar tudo. Junto com essa ata, vamos dar um convite para ele. Para ele vir na próxima reunião. Eu acredito que ele vem, é só solicitar. Porque a gente põe um mês de antecedência, eu fazer acredito uma que ele... solicitação para Belo Horizonte, para ele ser verano, para deslocar para cá. A gente fez isso na Pode ser com ele, não pode ser com ele, não pode ser direto. A gente conversa com ele. Conversa direto. Você tem que mandar um ofício para Belo Horizonte. E a gente vai Eu vou ligar para ele. Eu tenho o telefone dele, tudo. Vou ligar para ele, ver para ele qual o trâmite que a gente precisa fazer. Fala 2 anos depois, E a questão do cronograma, então, partiria hoje ou na próxima reunião? 2 anos depois do O que vai ser feito, Eu penso o seguinte. Eu penso o seguinte, está perguntando sobre o cronograma de ação. Eu acho que essas duas ações aí já são duas ações até diferentes. Já encaminhar para a gente ver o que é que vai sair disso daí. E a partir agora, a gente podia fazer um dever de casa, que é já vir com propostas mais concretas para a próxima reunião, porque aí a gente botaria as prioridades, traria aqui um quadro, colocaria todas as propostas de cada um e priorizava. E a partir daí a gente fazia um cronograma. Agora, o negócio que eu diria que ele falou a questão do médio e longo prazo seria a questão de como o município fazer a proposição dos projetos de lei, né, para alterar a legislação no que diz respeito a como vai se comportar com lixo, como vai ser colhido, como não vai ser, de que termos. Isso daí vai ter que ter uma mudança básica na legislação, que é aquilo que impõe ao cidadão de cumprir, que é o cidadão saber que não adianta ele vir com a sacolinha com tudo misturado na porta da casa dele no dia que o lixeiro passa, que o lixeiro vai tirar. Na verdade, isso aí é um das facetas. Exatamente. A outra poderia, por exemplo, na próxima reunião, cada um de nós teríamos 5 minutos para expor suas ideias. E a gente... Aí nós iríamos votar essas ideias e a partir da data X, nós vamos fazer isso a partir do entendimento que a Maria teve. Vai apresentar a proposta que a professora colocou, a questão de doutrinar a população com a questão da separação já seletiva do lixo, que não vai piorar a situação. Não tem jeito mais, né? E a gente conseguir conciliar os interesses do município para fazer essa coleta. Algumas propostas que dever de lá, mas outra vez, como ele colocou, dever de casa. Eu vim para cá, provavelmente com alguma coisa, não pensa como formar, uma atitude só para ser divulgado pelos demais, para ver o que a gente entende que é como possível para a gente fazer. Né? Essas ações não... Porque é o lixo que é nosso assunto As ações agora, não né? foram levantadas na conferência, com isso? Não, isso aí já foi em semana de meio ambiente, sabe isso? Ficou só na semana. Já tem muita coisa. É muito importante a gente ter em mente, para que você queira tocar já cortar, que o CODEMA é uma instância normativa, consultiva, né, da própria instância normativa chamada município de São João del Rei. E que qualquer proposta que a gente faça, que a gente vote, ela deve ser constituída, caso a municipalidade acate, claro que é consultiva e não é obrigada a acatar, em projetos de lei que estabeleçam o disciplinamento disso que a gente sugeriu aqui, que ele acatou. Se a gente sugerir que todo cidadão só pode entregar vírgula porque o resto tem que se virar, que é absurdo, cara, que o projeto de lei tem que sair se a municipalidade concordar. Então, qualquer sugestão que a gente faça que tem que ser em modos de votação, ela tem que já dar um norte de sugestão normativa, que é o objetivo tanto da nossa instância CODEMA, como da própria municipalidade, como gestor, administrador e disciplinador da vida municipal. Né? Então, qualquer ação nossa aqui nesse sentido, que seja de projeto, que seja trabalho educativo, que a gente possa fazer em parceria com outras entidades, tudo, ele é um dos viés da nossa atuação. Agora, o principal previsto na norma é que a gente é consultivo para dar subsídio da sociedade que a gente representa para a municipalidade disciplinar e, a partir daí, começar a atuar conforme órgão administrativo municipal na infraestrutura urbana.
Então a gente tem que deixar bem claro aqui que a gente tem o mais rápido possível estabelecer esse critério que a gente tem de correto para subsidiar em ata e ele poder encaminhar para a municipalidade, para o presidente podendo, para que daí possa sair um projeto de lei, esse projeto que ainda vai ter que ser votado na Câmara de Vereadores, para que a partir de uma data tal, conforme o cronograma definido pelo município, que a gente está sugerindo aqui, o cidadão saiba que a partir daquele dia ele só pode destinar o lixo dele daquela maneira. E que o município vai dar a destinação, conforme a empresa que tiver ganho na licitação para fazer a coleta, da forma tal. E sempre ressaltando que não tem ideologia política, né? De forma nenhuma. Mas é importante, né? Eu costumo falar que às vezes o óbvio precisa ser falado. É importante isso, deixar claro. Deixar isso claro. E nenhuma ideologia política. Seja quem for. E estamos todos no mesmo barco. Na verdade, nós queremos resolver o problema do município que é nosso. Então, como eu vou fazer o caminhão, então, primeiro vai ser a questão do lixo hospitalar. Aquilo que a gente votou aqui por unanimidade, sugerindo ao prefeito de que ele resolva em caráter emergencial a contratação de uma empresa especializada que demonstre ser especializada tal qual a norma define para destinar o lixo hospitalar para o local correto. E para a forma correta, que seja segregação, enfim, a forma correta da norma. Depois eu encaminho para o Ministério Público. A mesma coisa. Uma cópia da nossa lata, uma cópia do ofício que foi encaminhado caso o prefeito acate e uma cópia para o Ministério Público. O outro foi aquela situação que a gente votou na casa emergencial, que é a questão de Santa Cruz. Santa Cruz vai ser qual? Vai ser de duas? Sugerimos. Certo? Sempre usar. A gente passa a mesma flecha. Então, sugerimos. E essa sugestão vai ser a seguinte: que ou ele, certo, sente na mesa de negociação com presença do Codema para resolver essa questão do lixo de lá, certo? Ou daqui 6 meses nenhum tipo de lixo salvador. Nós não vamos nem dizer que é consórcio, que esse aqui que a gente nem sabe qual seria a melhor. A gente coloca assim: sentar na mesa de negociações o mais rápido possível, ou então definir a data, dentro de 60 dias e dar para ele mais 6 meses para encerrar. Marca para ele vir aqui. Na próxima reunião, por exemplo, convida o representante. Não veio. Então não vamos intimar. Vamos mandar ele vir na próxima eleição. Convida. Nós vamos ter um poder de polícia. Nós vamos convidar ele. Na próxima reunião. E já informamos isso para eles. Se caso eu não possa vir, não sei se o senhor vai dizer, manda uma pessoa que tem a poder uma pessoa que pode responder por para responder por eles. Eu queria só fazer eu até estou sendo chamado, a gente está em pleno, eu estou no meio de um seminário, 3 dias de saúde do trabalhador que está acontecendo lá na Rodada de Santa Cruz. Eles estão me ligando aqui, me colocando na presença. Acontece o seguinte: evoluindo na proposta do Heriberto ali, com relação à legislação, o que é que a gente tem que fazer na realidade? Se nós tivermos condições de, pelo menos, não precisa nem a gente fazer a lei, mas pelo menos a gente tiver condição de fornecer todo o arcabouço, eu proponho, da mesma forma, não precisa nem do prefeito. Eu sei que se mandar o prefeito é mais demorado, tem outros afazeres. Nós convidamos a Câmara Municipal, ou nós vamos lá ou eles vêm aqui conosco, porque são os vereadores que vão propor e que vão votar. Então o que a gente faria? Chamaria, porque eu sei, pelo menos eu estou acompanhando lá, todo mundo está gritando que a legislação não deu aí. Então agora é hora de trazê-los aqui e dizer: companheiros, nós temos aqui essa aqui proposta. Quem de vocês vai ser o patrono ou vamos dividir? Tem 5 projetos de lei aqui. Você pega um, outro pega outro, outro pega outro. Não adianta procurar um não adianta não. Tem que trazer todos, que venha 5, 6, está ótimo, porque lá é assim. Se um faz, os outros. Aí tem uma turminha que não é turma. Então tem uma turma lá que realmente. Eu até sugeri que a gente deixasse isso no momento seguinte. Sim, eu até ia colocar. É só completando a sua. Eu não tenho conhecimento de causa de como me comportar tecnicamente quanto à coleta e destinação do lixo, questão de eu vou precisar de quantos caminhões para fazer a coleta de PET. Eu vou precisar de quantos metros quadrados, porque eu não sei quantos metros cúbicos vão dar de PET para ser armazenado durante 3 dias, um mês, para depois levar para
esse lado técnico com a gente aqui, para a gente poder ter essa noção e estabelecer aqui o padrão que a gente imagina ideal para São João, de ser aquela sugestão que eu dei de um dia para o vidro, um dia para o plástico, enfim. Modelo. Eu acredito o seguinte, que o que os municípios precisam fazer agora, a partir do momento que vai aprovada, instituída a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, o Estado de Minas Gerais tem a política estadual dos resíduos sólidos, já está aprovada, funcionando, e os municípios precisam se adequar. Então, existem alguns artigos dentro da política nacional que a gente precisa entender o que cabe a São João e o que a gente precisa de acordo com as nossas necessidades, o tipo de resíduo que a gente gera. Então, existem, na verdade, empresas que podem fazer, inclusive, essa adequação, né, junto à legislação e num formato que, no final das contas, a gente se reúne junto com a empresa, coloca a demanda, nós como conselheiros, e eles fazem a parte técnica da coisa. Inclusive, eles apresentam propostas de projetos de lei, essa área toda. Então, eu acho que é uma forma da gente resolver isso. Como eu disse, né, nesse documento aqui, que é uma monografia, a gente tentou pegar todos os artigos que estão relacionados à associação de catadores, porque era o objeto de estudo. Então, quer dizer, a gente já tem uma associação, então já tem alguns artigos que já estão discutidos e propostas voltadas para a associação. O restante eu não discuti, mas eu fiz os cálculos em cima do que eles produzem. Quantas toneladas que eles movimentam? Parece que é 40 toneladas assim. Isso é a informação que eu Por tenho. mês, varia muito. Ela está disponível essa monografia? Eu posso disponibilizar para vocês, por e-mail. Eu acho que é interessante aí todo mundo. A gente tem mais conhecimento sobre isso. Ela está sendo publicada agora, né? Então são 3 artigos relacionados ao papel individual, inclusive, de cada catador. Existem muitas informações a respeito disso. Por isso que eu acho que, por exemplo, essa parte de resíduos sólidos urbanos, a gente poderia fazer algo como o Lavras fez. Então, lá, a associação de catadores deles é que realmente cuida do lixo, sabe? E tem convênio com o Japão, por exemplo. Então, a questão do lixo em Lavras está muito mais avançada. Muito! Nós temos um Tadeu aqui. Foi lá. E aí, ela tem por cima, sabe, que é a possibilidade de ajudar uma parcela da população que é totalmente marginalizada. Né? Eu quero aproveitar aspas em tudo que puder. Não é? E outras associações também, né? A gente tem outros também que não são grandes como aspas. Eu queria fazer uma última proposta, eu vou ter muito cuidado com as palavras que eu não sei elegante, mas eu a vejo como extremamente necessária. Essa reunião nossa tem que ter um horário para começar e um horário de terminar. Nós temos que fixar um horário X para terminar. Porque senão a gente vai ficar. Mas agora, só para a gente tentar resolver, porque já é a terceira reunião de lixo sem objetividade. Mas essa foi. Essa nem foi. Ela colocou uma coisa que seria interessante. Além daquela situação, nós já definimos a questão emergencial do lixo hospitalar. Já definimos como resolver a questão, pelo menos, dar andamento na questão de Santa Cruz. E a gente percebe, ninguém aqui tem conhecimento de causa de todo de como trabalhar o lixo de São João. E ela falou a questão da empresa, ou de repente uma associação, de repente uma ONG, não sei como é que é lá, não sei ONG. Enfim, uma outra proposta que a gente pudesse levar de sugestão à municipalidade, para que o prefeito avalie, é a contratação ou a parceria com alguém que nos desse esse subsídio, que desse essa avaliação concreta do que é o lixo de São João do Rei e quais as possibilidades de se lidar com ele. Para que aí a gente pudesse votar aquela que a gente entende mais leal na sociedade, já que a gente representa em termos de poder, no meio ambiente, para que fizesse aquele trabalho. Que é o que eu sugeri, junto com o PDM, ou de repente se for uma fundação, de repente se atilado, se for interessante, de repente for. Ou, mais uma vez, entra na contratação de uma empresa especializada em caráter emergencial, o que é emergencial. Eu acredito que vai fechar a mutação, se vai pensar que tem aquela parte das calças, que é esse suporte técnico para trabalhar com a gente. Trazer para a gente esses elementos para a gente analisar e pode arrumar, disponibilizar um terreno, um cômodo maior. Então, eu acho que é mais um ponto que a gente tem que sair daqui hoje, uma pauta solicitando essa postura da municipalidade de trazer esse elemento. Pode observar.
projeto que ele já tem. A reitora, possivelmente será eleita mesmo. Tem que ser sincero. Então, Tem que passar por um eu projeto. sinto que Se é analisado, é aprovado por você. vira uma Pode estar solicitando um projeto piloto, um modelo, contribui. mantendo aquilo ali. Porque você fala assim, vamos designar uma comissão aqui do conselho. Aí vamos supor que o pessoal vai ser muito perto, vai aqui, enfim. Aí, mas pô, eu não tenho conhecimento de qualificar essa parte. Eu não tenho. Clareza também não tem, são muito técnicas. E sapeca ela. Eu não saberia calcular nem o volume de lixo. ela como Vamos dizer que eu já falei as com você, vou propostas. falar de novo. Vamos tocar Não isso. saberia calcular. Tem que ser estratégico. Vamos trabalhar, porque uma vez a gente PH. uma destinação para a Associação dos Catadores, até uma certa tonelagem, seria auto-enviado. Mas se fosse 100 vezes mais isso, aí também não dá um ponto. Exatamente. Então, a gente poderia trabalhar uma ideia aqui de oficiado, eu já não saberia dizer se seria uma empresa de consultoria contratada de urgência, uma ABC. Não sei se a empresa já trabalha junto com essa própria associação do lado, já que eles têm um know-how para isso, ou uma outra associação, mas eu acho que a gente deveria tentar realmente, agora a gente para as próximas reuniões que sejam mais objetivas, já trazer um material concreto de uma avaliação técnica, como a senhora ali do Luísa, né, de sanitária, trouxe para a gente, ficou evidente, claro, para a minha situação, também que eu propus quando não votou, o que é a realidade do lixo sanitário. Né, envolvendo documento. A única coisa que eu, no ano passado eu já queria falar isso, mas eu não tinha certeza do contrato da minha linha de vitória. Por isso que eu propus a votação nessa reunião, porque agora eu tive certeza, eu só falei. Então, a gente tem esses elementos que ela trouxe do lixo sanitário para a gente, que ela trouxe aqui mais ou menos aí a questão dos catadores, né, que não chega a ser o fruto do lixo do São João aí, para que a gente possa, porque a gente não tem elementos para avaliar, não tem elementos para decidir. Né? E a gente precisa de termos desse elemento. Nós não temos como fazer essa avaliação. Nós aqui pessoalmente, em comissão, em todos, ou uma pessoa aqui, nós não temos elementos para isso, tem conhecimento de causa para isso. Né? E por isso que todas as reuniões do Podemos vai ter assunto na pauta lixo. E depois vai ter que entrar esgoto. E depois vai ter que entrar com um monte de coisa, gente. Então, vamos devagar, que o santo é de barro e tem muita coisa para resolver. Só que o santo tem que correr. Por isso tem que ter prazo. Vai estar pressão sim, porque toda reunião nós vamos ter que falar de lixo sim. Até quando o reverter tiver tempo correto, seja nós, no futuro, quanto que está voltando para a cidade de lixo? Quanto nós faturamos lixo na cidade? Esse mês foi 50 mil, 20 mil, porque vendeu para fora. Tem que estar em cima, para ver se está funcionando, porque são feitos por pessoas também. As pessoas vão mudar, vão suceder, e nós temos que dar um caminho e está na nossa mão. A gente foi nomeado também para isso, é um trabalho voluntário, só que é um trabalho que a gente está fazendo que emana qualquer dinheiro. Ela passa por cima de tudo isso. A gente tem qualidade de vida daqui para frente. Nós podemos usufruir disso agora. Então vamos para cima. Vai ser a terceira, quarta, 50ª e vamos embora. Isso vai ter que estar sempre sendo monitorado pelo governo. Agora eu só faço, agora eu nem faço uma pergunta. Né? A professora falou que a questão de entrar em contato com os seus dados e pelo know-how. Eu não saberia nem como colocar essa questão do que a gente iria fazer um contrato emergencial com uma empresa. Que empresa é essa? Caberia a secretaria? Você conhece o mercado? Alguém que consultoria? No caso, você quer consultoria. Só que eu, como eu falei na reunião passada, teria que ser mais operacional, mais objetivo, mais rápido. O que seria mais rápido? A ideia que você falou de coletar, fazer a coleta seletiva no dia de hoje na instituição funciona o seguinte: um dia da semana, por exemplo, vamos tirar uma base, vai em Tijuca, vai ser recolhido segunda, quarta e sexta lixo, certo? Lá é recolhido 3 vezes por semana. Então, na sexta ou então na quarta, vai ser só material reciclado, não vai ter outro tipo de lixo. Mas não pode ser específico. Não, tem que ser tudo que é reciclado. Você vai entregar numa casa lá no destino, o que é reciclado? Lixo seco e lixo. Não. Porque ali naquele eu sei que eu já fui em cidade do interior de São Paulo, eles têm o dia da coleta, sabe como é que é? Ali vai latinha, cerveja, de coca, vai lata de pasta de tomate, tudo é lá. Os pau também, o óleo. Mas tudo que é descartável, no caso mas qual a destinação que você vai dar para isso hoje? Então, para lá. Seria para a associação. Ou então a empresa, o amigo do Clareia lá, ele vai fazer o que? É isso que ele vai ter que fazer. Vai ter que recolher o material, claro, ele não vai pegar o lixo, vai fazer o que com o lixo. Tem que ser errado mesmo. Eu acho que a proposta é colocar na aspas, porque hoje ela tem uma produção baixa. Só que ela não tem estrutura.
estrutura para ver isso não. Hoje nós não temos como resolver de fato. Mas espera aí. Acho que Não, mas eu sei. eu acho que esse assunto. Vamos fazer um negócio? Senão nós vamos ficar aqui até atrás. Esse assunto aí, da evolução da coisa, a gente deixaria com uma reunião específica. Não colocaria nenhum outro assunto. Até lá, o que a gente pode estar fazendo? É identificando e convidando quem entende do assunto para vir aqui fazer uma palestra para a gente sobre essa questão. Ou é o Tadeu, ou é alguém das máquinas do BH, ou coisa qualquer. Até mesmo para a gente saber se isso que você está propondo, um contrato, serve virar para isso aí. Então, vamos procurar entender, trazer alguém para pelo menos dizer para a gente, olha, o caminho é esse aqui, vocês têm que ir, né? Alguém que entenda disso. Um professor aí das universidades, sei lá, a gente convidar alguém. Existem duas vertentes, né? Primeiro a política, Sim. a gente precisa adequar A política para a nossa realidade, a política municipal. Isso. Primeira coisa. E outra coisa é a parte prática. Depois partir para a prática. A gente tem muita lei e também não tem prática. No final das contas, São João precisa das duas coisas. Precisa de alguém para entender isso, para a nossa realidade, colocar em forma de lei. E outra coisa é como que a gente vai atacar. Por exemplo, você veja, por exemplo, não foi problema nenhum fazer a lei das sacolinhas. Já se passa um ano, não aconteceu nada. Por quê? Porque quem tinha que fiscalizar, não fiscalizou. Então, só um parênteses, eu prefiro 1000 vezes colocar o lixo na sacolinha agora que é hora de seguro do que colocar no saco de lixo que eu acho que não vai. Isso é outro assunto, eu só estou colocando assim você a questão da lei. Fazer lei é fácil. Agora vai colocar em prática. Vai colocar em prática. Acho que a gente poderia deixar esse assunto lá Vamos lá, a duração da nossa reunião. 1 hora e meia, pode ser? Quem acha que 1 hora e meia é um bom horário? Não, 2h30 às 4 está ótimo. Tá ótimo, então pode. Isso, a pausa da próxima semana também.